obrigado, Pai, pela saúde, por podermos estar aqui, Pai, em comunhão, para agradecer o Teu nome, para louvá-lo de todo o coração, pois não merecemos o Teu amor, mas o Teu amor é que busca a ovelha que falta. E muitas vezes a gente não entende esse amor. Só até então nós sermos essa ovelha que falta para você. Queria, Pai, agradecer pela pastora Cristo e dar a palavra de hoje. E o nosso coração se encha dessa palavra. E o que estudado aqui levamos para as nossas vidas e não saia com o Cristo do outro, mas que fique, pois é a Tua palavra, em nome do Teu Filho, que a gente vai. Amém. Podemos assentar. Inicio com uma pergunta. Você sabe ouvir? Sabe ouvir o outro? Ou escuta metade, interrompe? Eu creio que isso é um aprendizado eterno. Alguns fazem psicologia para ouvir. E nós? Outros fazem pastorado, são missionários. Mas será que nós sabemos ouvir também? Eu hoje quero falar de alguém que é muito importante na Bíblia. Eu gosto muito do Samuel. Conhecemos a Ana, que era estéril, não tinha filhos e por isso clamava a Deus por um filho e dizia: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo a ti. Eu vou te dar esse filho. E Deus ouviu a oração da Ana. E o interessante é que lá em 1 Samuel, antes do nosso texto, quem então quer abrir a sua Bíblia, nosso texto é 1 Samuel, capítulo 3, 1 a 21. E antes do capítulo 3, no verso 21 do capítulo 2, diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Que maravilhoso! Capítulo 3 de 1 Samuel. Todos já conseguiram abrir? Sim? 1 Samuel, capítulo 3. Ali lemos: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel
O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor a quem chamava jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado. Com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor me falou? Peço-te que não me cubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O primeiro versículo da leitura impacta ao dizer que a palavra do Senhor, ou seja, o Senhor raramente falava. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. As profecias tinham cessado. É triste pensar que isso não se refere ao ambiente pagão, mas ao próprio povo de Deus. No capítulo anterior, no 2, nós percebemos que o culto acontecia normalmente no santuário de Deus, mas não passava de um mero ritual, pelo menos para os filhos de Eli, Ofni e Finés. Eles trabalhavam com o sacerdote Eli. O testemunho a respeito deles é muito triste. Um pouco disso está no capítulo anterior, de novo, que é o contexto, né? 1 Samuel 2, 12 e 13a. Ali nós lemos: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes como o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo
carne com garfo, então ali eles pegavam. Mas o básico é, eles não eram como deveriam ser, mas serviam não ao Deus verdadeiro. Assim, nós sabemos que a palavra de Deus, ela faz diferença, mas Eli, o sacerdote, o pai, não falou nada. Ele era um pai, né, natural deles e também um pai espiritual, como sacerdote. Mas ele não chamou a atenção dos seus próprios filhos, porque eles estavam andando no caminho errado. Olha a tarefa importante, por isso veio a profecia, veio o chamado a Samuel. Olha a responsabilidade desse profeta. A primeira visão, a primeira fala, ela é forte. Só porque ele não fez a sua parte. E aqui, então, Deus chama a Samuel numa noite comum. Todos foram se deitar, inclusive o próprio Samuel, aqui diz, né? Tendo se deitado também Samuel, verso 3, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou seja, a lâmpada era acesa de noite e esta só se apagava ao amanhecer. Então, durante a noite, o Senhor chama o menino, disse que ele deveria ter uns 12 anos. Olha só, galera, 12 anos. A gente pode dizer, vocês podem dizer que eles são mais novos, né? Eu sou muito novo. Como teve profetas que disseram também do Senhor. Então o Senhor chamou o menino, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Primeiro no verso 4 nós vemos aqui. E ele foi correndo, por isso que ele levantou ligeiro, foi correndo lá para o sacerdote Eli, porque para ele, para Samuel, quem o chamou foi Eli. E quando chega lá, ele diz, não, mas eu não te chamei. Volta e te deita de novo. Mal se deitou e vem de novo chamar, Samuel, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. E no verso 7, então, diz que Samuel ainda não tinha tido uma experiência pessoal, direta com o Senhor. Por isso também ele não sabia, é o Senhor que está me chamando. E para mim chama a atenção que o próprio Eli também não se deu conta. Que o chamado de Deus precisou acontecer por 3 vezes. E então ele disse, é o Senhor, volta e deita, e se você ouvir a voz, você diz, teu servo está ouvindo, fala, porque o teu servo ouve. Deus chama Samuel com clareza, não tinha dúvidas. Ele ouviu 4 vezes, porque na 4ª vez então ele disse, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. É tentador nós buscarmos textos que nos são favoráveis, como pessoas, buscamos a palavra de Deus, olhamos a palavra de Deus, hoje nós estamos no nosso celular. Aí vamos lá, para rolar a tela, mas às vezes a gente quer voltar. E a gente ouve, que legal, vamos ver o que tem ali debaixo. E vamos. E qual é a palavra que nós escutamos? Praticamente só coisa boa. O Senhor vai estar com você, hoje é um dia de milagres, tudo vai dar certo. Você tem um montão de pepinos, ou seja, de problemas para resolver, e você nem sabe como vai ser. E
muitas vezes volta para casa e diz: Senhor, eu li que não ia dar certo e não foi assim. Se esquece, alguns esquecem, principalmente as mensagens, a grande maioria, graças a Deus que não todas, elas são tiradas do foco, do centro. É só um versículo tirado do seu contexto. Por exemplo, nós gostamos muito aquele versículo do apóstolo Paulo lá em Filipenses 13:14. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha o que estava agora. Olha o que Paulo diz antes. Ele sofreu, ele passou fome. É tanta outra coisa. É só abrir e ler lá, é interessante. E daí ele diz: tudo posso. Ele sofreu como o Senhor. Ele estava preso. E ele escreve a carta da lei. Esses dias eu vi um vídeo que a moça foi para lá, conhecer onde o apóstolo Paulo tinha escrevido essa carta. Quando ela chega e vê as pedras, a prisão, ela começa a chorar. Aquele que disse: alegrai-vos sempre no Senhor, é aquele que sofreu, é aquele que estava abandonado, muitas vezes parecia abandonado, mas Deus não é. Deus quer com ele. E ele discipulou muitas pessoas. Também foi chamado por Deus. E o apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos, porque foi um apóstolo fora de tempo. Ele perseguia cristãos, mas Jesus o encontrou. Uma grande luz brilhou. Uma grande luz. E Jesus o chamou. Quem és tu? E Jesus disse: eu sou aquele que te persegue. Então é bem tentador que isso, aquilo que confirma aquilo que o nosso coração deseja. E esquecemos que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é manipulador. Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Deus conhece o nosso coração. Que bom que Deus conhece o teu e o meu coração, para não entrarmos em ciladas, para lermos a palavra do Senhor, irmos na reunião dos jovens, tocar uma banda. Como maravilhoso ver toda essa juventude, ver cada um de vocês que hoje veio, estava terminando a Copa do Mundo, e você veio para o mundo buscar a palavra do Senhor. E conversar em banda, comunhão. Ouvir o que o Senhor tem a dizer. E a mensagem que Deus transmitiu a Samuel foi terrível, mas ainda assim, Samuel e depois Eli, eles a levaram a sério. Mas ninguém da família do Eli permaneceu. Já antes, Deus disse: não haverá pessoa adulta na tua família, por causa da desobediência do Eli. Como Deus chamou Samuel, Ele também chama hoje. Ele chama pela palavra. Você pode ler um texto, e temos tantos devocionários conosco. Eu não sei o que ler, eu não entendo. Claro, nós sempre dizemos, e você já ouviu: ora antes de ler, pede para o Espírito Santo e fazer entender. Às vezes é importante ficar com um versículo uma semana toda. Para alguns vai ser difícil, para outros talvez é necessário. Uma palavra que me chama a atenção. Digo: Senhor, o que tu queres me falar essa semana?
Se nós pegarmos só desse texto aqui, tornou o Senhor a chamar. O próprio Samuel, chamado para ser profeta, diz: teu servo de ouro, fala, o teu servo ouve. Naquela época, Deus falava pelos profetas, Ele falava por visões. Hebreus diz, no capítulo 2, tendo Deus o próprio falado, muitas vezes e muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Então, Jesus é aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e Ele quer nos direcionar. Ele nos comprou por grande preço. Mas também Deus pode agir para falar conosco e nos chamar através de pessoas. E eu tenho certeza, né, a Laura está hoje conosco, e que coisa mais boa, né, Laura? E ela disse que bom voltar. E é a minha casa. E é a minha casa. E de repente você vê e diz: mas como é que é essa casa? Como é que você percebeu esse chamado? E claro que esse ano de CDD, curso bíblico básico, te ajudou. E é verdade isso. Então, por pessoas, e assim, demais pessoas, que Deus usa para falar a nós. Também nossa comunidade, porque a comunidade também envia e diz: você tem um chamado, você nunca pensou nisso, naquilo. Porque somos também chamados a cuidar de pessoas, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos sogros, e tanto assim, cada família tem o seu chamado. Outros são chamados para serem líderes de diário. Talvez você já recebeu um convite e disse: não, ainda não. Talvez é tempo ainda de preparo, mas logo pode ser tempo. Deus que nos chama pelo convite que nos é feito, pelo dom que nós temos. Mas também nós temos o chamado específico, o chamado para o ministério, seja para o missionário, pastoral, mas para ir anunciar o Evangelho. Eu sou pastora há 25 anos, ordenado em tudo. A primeira vez que estou no meu estado, e como é bom. A gente vai em várias cidades, em várias comunidades e paróquias. Levar a palavra, semear a palavra. Mas isso começou muito antes. Esse chamado, ele começou de uma forma, porque a gente sempre estava na igreja, meus pais iam aos cultos, nós tínhamos lá em Tuporanga e tem ainda hoje a escola dominical. Então não é só o culto, dois cultos por mês, mas todos os domingos a comunidade se reúne e se divide em salas diferentes para estudar a Bíblia. Estudar a palavra. De repente a Crista foi professora de culto infantil. Comecei lá com os pequenininhos, que na realidade eu vi depois que era bem mais complicado, porque a gente precisa resumir mais as histórias bíblicas. E lá o bom era as crianças na igreja, que elas bem pequenas, outras na sala então de 1 a 6 anos, daí depois os confirmandos, depois os jovens, os adultos, e ainda tinha os que falavam alemão. Pelo menos na minha época, hoje eu creio que não é assim. E lá Deus começou a fazer o trabalho. E um dia, naquela época,
a gente escutava rádio de longe. De lá até Floripa dá um bom tanto de quilômetros, mas eu escutava. E eu lembro até hoje uma palavra de Isaías que tinha uma música que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E eu chorava ouvindo aquela música e dizia: Senhor, eu quero tanto ir, mas eu não tenho estudo. Naquela época não tinha nem ônibus para ir do interior para a cidade, nem pensar, só tinha até a quarta série. E aí quem fazia o programa de rádio dizia assim: se você não pode ir, você contribui. Se você não pode contribuir, você ora. Eu digo: Senhor, eu não posso ir, eu não posso contribuir, mas eu posso orar. E Deus vai confirmando este chamado, um chamado específico. Mas tinha mais. Então, se eu não tinha estudo, como é que eu vou para uma faculdade? Mas um dia, meu irmão veio para casa, entrou para casa, ele também é pastor. Aí o Danilo disse: Crista, vamos fazer o supletivo? Tem um material para nós adquirir, vamos comprar? Vamos. Nós dois fizemos o supletivo, eu depois terminei o segundo grau também. E fomos fazer faculdade. É possível. Quando Deus tem um chamado, as desculpas que nós damos, elas vão desaparecer. E aí depois o que aconteceu também? Eu tinha ido estudar com uma outra amiga que também estava no CPB, eu também fiz o curso bíblico básico, né? Eu fiz em 90 e voltei em 95 para a FLT, na época era CPO. E fui lá para Minas Gerais. Lá tinha trabalho com índios. Eu disse: não, Senhor, ir trabalhar com tribos indígenas, tinha que pedir o sustento, como eu ia me virar. Depois fui para a faculdade, na época ainda não tinha o vestibular. Era só uma conversa e como ele já me conhecia, foi mais fácil. Mas tinha uma outra coisa. Aí eu também dizia: Senhor, eu só vou ficar aqui se até o congresso de jovens eu tiver meu sustento. Senão eu não fico, porque meus pais não tinham como me sustentar. Aquela que dizia: eu não quero ir para tal lugar porque eu não tenho sustento agora, estava dizendo: Senhor, se eu não tiver, eu não vou permanecer. Mas Deus queria. E na última semana eu tive todo o meu sustento. Deus é fiel. Se Ele te chama também para a obra fora, não aqui, eu tenho certeza que Ele está chamando muitos e já chamou para trabalhar na comunidade. Aqui te concordo, mas também Ele pode estar chamando para um dia sair, estudar, se preparar para a obra do Senhor. Então nós vemos aqui nesse texto dois contrastes com o primeiro versículo de 1 Samuel 3 e o último que lemos. O jovem Samuel servia o Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E aí no verso 21 diz: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus continua a falar por Samuel. Ele o chama, ele envia e, de fato, ele continua presente. Eu quero terminar com a frase que o saudoso pastor Lutz dizia, grande evangelista da nossa igreja.
preceito. Feliz é todo aquele que ouve, crê e obedece. E que a gente possa dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala, Senhor, a tua serva ouve. Vamos baixar nossas cabeças. Amado Deus, nós te agradecemos porque Tu és um Deus grandioso, um Deus que nos chama, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos envia. Obrigada, Pai, pela Tua palavra nesta noite, que também falou aos nossos corações, porque ela se torna nova a cada novo dia. Obrigada, Pai, pelo direcionamento que Tu tens dado para com as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque podemos sempre de novo nos colocar nas Tuas mãos. Fala, Senhor, porque nós te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém.
Nós gostaríamos de saudar os visitantes. Podem se assentar, por gentileza. Quem nos visita nesta noite? Você é de onde? Daqui mesmo. Bem-vindo, bem-vindo. Olha só, nos visitando hoje. Mais alguém nos visita? Lá no fundo. Bem-vindo, Deus abençoe. É daqui também? Que coisa boa. Deus te abençoe, bem-vindo. Mais alguém? Deus abençoe vocês grandemente. Convido para nos colocarmos em pé para orar. Querido Deus e Pai, obrigada por este culto, por nossas vidas, pela tua fidelidade para conosco, pela tua ação quando não percebemos, pela tua bênção, pelo teu estar conosco, Senhor. Nós também queremos interceder pelo Gilberto Pedro Winsfeld, pelo Alfredo Weber, a Clarice Wilner, a Erna Zahn Richter e Valmor Grimaldi. Que tu, Senhor, estejas com cada um deles, dando o que cada um necessita, de uma forma muito especial, Deus. Coloca a tua mão poderosa sobre as suas vidas. Ainda te pedimos pelo Sadi, que nesta semana caiu no telhado. Ó Deus, tenhas também misericórdia dele e que nada de mal aconteça agora depois desta queda. Assim, ó Pai, também colocamos cada família aqui presente, cada pessoa, cada um de nós que precisa de Ti. Obrigada que Tu nos chamas para sermos bênção. Obrigada que podemos sair daqui nesta certeza que Tu te preocupas conosco. Abençoa nossa nova semana. Vá adiante e nos ajude, nos carregue, nos orienta em nossas decisões. Abençoa também nossas férias. Tantos de nós entrando em férias, como é bom, Senhor. Abençoa, guarda, abençoa os visitantes, os aniversariantes. Continua presente conosco hoje e sempre. E assim juntos, oramos como Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
Essa música é uma música bem antiga e não foi combinado com a prédica da pastora, mas nela vai dizer que Jesus é a verdade e o caminho, a verdade, a vida e o único caminho que nos leva para Jesus. Então, quem conhece essa, cante o único caminho. Sim, Jesus é o único caminho para a salvação e que cada um de nós possa seguir esse caminho, porque agora vamos receber a bênção e temos aí um cafezinho lá para compartilhar e orar, conversar e assim também podermos sair daqui. Queremos receber então a bênção, que o Senhor te abençoe, te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti